Bem-vindo ao módulo 5, o último módulo do curso básico de xadrez. Nesse módulo, iremos aprender algumas táticas de meio de jogo. Por isso, pega seu material de anotação e vem comigo! Nesse capítulo, nós vamos estudar aquelas configurações que acontecem no meio do jogo, ou seja, aqueles movimentos que os jogadores fazem depois que já ocorreu a abertura de cada um dos participantes aqui que estão jogando, que estão competindo. E nós vamos, primeiro, são as brancas que jogam, então as brancas vão mudar o peão de E2 para E4. Aí o jogador que joga as peças pretas, ele pode raciocinar, falou, bom, o jogador lá das brancas, ele está querendo dominar o centro, porque eu já sei que dominar o centro, taticamente, é correto, né? Eu tenho que buscar isso. Então, se eu imitar o que a branca está fazendo, que as brancas estão fazendo, automaticamente eu também vou dominar o centro. E esse tipo de raciocínio, evidentemente, ele acontece com os iniciantes. Então, o principiante, ele prefere, em alguns casos, imitar aquilo que o jogador das peças brancas estão fazendo. Então, dentro desse sentido de imitação, ele pode, por exemplo, mudar o peão que está em E7 para E5. Agora, o jogador das brancas vai jogar o bispo do lado do rei, que está em F1, para C4. Dentro dessa ideia de que as pretas estão imitando, né, a jogada das brancas, o jogador das peças pretas vai mudar então o bispo de F8 para C5. Até aqui tudo bem, né? Por quê? Porque as pretas estão imitando as jogadas das brancas, achando que isso vai trazer um bom resultado. E aí, nesse momento, as brancas fazem um movimento que assusta um pouco as pretas. As brancas vão pegar a rainha que está aqui em D1, rainha branca D1, e vai levar a rainha para H5. Com isso, as pretas levam um susto, porque elas estão sabendo que essa rainha já está invadindo aqui, já praticamente invadindo o território das pretas. Então, uma defesa que as pretas podem imaginar, e ela vai achar até que é uma jogada muito boa, porque ela não só vai resguardar o centro, como vai atacar a rainha. Então ele pega pega o cavalo que está na casa G8 e vai jogar esse cavalo para a casa F6. Com isso, o cavalo está aqui atacando a rainha, está atacando também o outro peão e está, inclusive, protegendo muitas casas aqui do centro. Então, as pretas podem até achar que isso é uma coisa muito boa. Só que aí, exatamente nessa hora, ele leva outro susto. A rainha branca vai e captura o peão que está lá em F7. E, nesse momento, as pretas recebem um mate. Por quê? Porque não há nenhuma peça que possa capturar a rainha branca, não há nenhuma peça que possa ser interposta entre a rainha e o rei também não pode fugir, porque qualquer das casas que ele pensa em fugir, ele está sendo atacado pelas rainhas. Mas por que a rainha ganhou tanto poder bem na frente do rei? Porque ela está protegida pelo bispo. Então é o bispo quem está garantindo que essa rainha possa chegar tão perto do rei e chegou tão perto a ponto de dar um mate. Então esse cheque é o famoso cheque pastor. Ele pega muito principiante, aquelas pessoas que tentam imitar a jogada dos outros, pode acontecer de levar um cheque pastor logo no começo da partida. Nós vamos ver agora uma outra variante desse cheque pastor, que é também muito interessante em termos de tática. Seria como? De novo, né, as brancas jogam lá o peão do rei em E4, as pretas jogam lá o peão para E5, aí o bispo, de novo, vai lá em C4, as negras jogam o bispo delas em C5, e a rainha branca, de novo, ela vai lá para H5. Agora, o que acontece? As pretas que já levaram um mate, né, quando ela jogou o cavalo, ela raciocina, bom, colocar o cavalo em F6 não é muito bom, porque acabou levando o mate agora faz pouco tempo. Então ela imagina de jogar então o peão que está aqui na frente do cavalo
atacando aqui a rainha em G6. E realmente, né, se a rainha não sair daí, a rainha também não vai poder não vai poder capturar esse peão, porque senão o outro peão captura a rainha. Então o que a rainha pode fazer nesse caso? Que dá também um susto nas pretas, né? Ela vem aqui, ó, ela captura o peão que está em E5 e dá o cheque no rei. Só que nesse caso não é checkmate, porque aí sim o cavalo pode ser interposto aqui na frente do rei e acaba então com esse cheque. Mas a rainha vai e captura a torre, ou seja, e dá ainda cheque. De novo, né, o cavalo, que se quiser proteger, ele vai ter que voltar aqui, né? Ele protege nesse caso, tem essa interposição, né? Pode ser, aliás, é bom que ele faça isso, né? Se ele fizer isso, a rainha branca até pode capturar o cavalo preto também. Aí ele tem que voltar com o bispo para interpor o bispo entre a rainha e o rei. Nesse caso, já o rei o que pode fazer? Aliás, a rainha o que pode fazer? Ela pode vir e capturar o peão que está agora em F7 e acabando aqui por gerar de novo um novo checkmate. Vamos agora fazer uma outra disposição de meio de jogo também, muito interessante, que eu vou mostrar agora, onde vai ver mais movimentações ainda de meio de jogada. Nós vamos ver agora uma configuração que aconteceu realmente num torneio lá em Zurique, mas em 1953. Mas isso está registrado, né? Então é uma situação muito curiosa e mostra bem a habilidade do jogador das brancas. Vamos verificar agora então como que essa partida se desenvolveu e no desenvolvimento dessa partida a gente vai ver como que pode acontecer as posições táticas, como que as pretas são obrigadas a fazer certos movimentos que acabam por resultar em vantagem para as brancas, embora as brancas tenham menos peças importantes do que as pretas. O jogador que estava com as brancas, ele fez a captura, ele saiu aqui de C3 e fez a captura do peão que está em E5. Veja que, ao fazer isso, esse bispo ameaçou a rainha. Mas, por outro lado, esse ataque, praticamente, ele é muito fraco. Por quê? Porque a torre pode capturar o bispo, bem como a rainha também pode, a rainha preta, né, também pode capturar o bispo. As pretas agora que vão jogar, elas preferiram capturar com a torre. Com isso, as brancas agora fazem um movimento super inusitado, um movimento que à primeira vista parece muito desvantajoso. O que ela faz? Com as brancas, ela captura a torre negra e o que acontece? A rainha preta, né, a rainha negra, realmente vai então e captura a rainha branca. Olha bem o que aconteceu. Quem olha assim à primeira vista fala, nossa, as brancas fizeram uma bobagem, porque perderam o bispo, perderam a rainha e só estão agora com duas peças importantes, com a torre e com o bispo. Então, aparentemente, parece, né, que houve aqui um desperdício de pedras. Mas a próxima jogada das brancas que mostra então a genialidade, muitas vezes, do jogador. Então ele vai deslocar agora esse bispo que está aqui em G2 e vai capturar o peão negro, né, que está aqui em C6. E dá então o cheque no rei negro. Não é possível capturar esse bispo, não é possível interpor nenhuma peça entre o bispo e o rei, então só resta o rei fugir. Então ele vai para a casa, ele foge para a casa B8. Então ele escapou daquele cheque. Mas agora o que as brancas fazem com a torre? Vão colocar a torre exatamente aqui na frente do rei negro e dar um cheque. A torre está dando cheque no rei negro. Então agora o rei tem que também fugir dessa posição. Então ele vai voltar para a casa inicial, que é a casa A8. Quando ele faz isso, ele realmente escapa do cheque. Mas olha agora o movimento interessante da torre. A torre ela vai sair de B7 e vai para B5. Com isso, a torre que estava interpondo entre o rei e o bispo acaba essa interposição. Então o bispo branco volta a dar uma condição de cheque no rei negro, e esse cheque é mate,
porque o rei agora não pode voltar para a casa de fuga que ele tinha anteriormente em B8, porque agora a torre está controlando essa casa B8. Então essa configuração, ela mostrou para nós que o que conta muitas vezes, na maioria das vezes, na partida de xadrez, é a posição tática das pedras. Nós vimos no começo que as pretas estavam em vantagem em relação ao número de pedras. Depois que as brancas entregaram a rainha, a situação ficou pior ainda para as brancas, porque elas ficaram só com o bispo e com a torre. No entanto, a ligação de uma peça com a outra, a torre sendo ajudada pelo bispo, sendo apoiada pelo bispo, o que aconteceu? Ganhou uma força muito grande, uma força às vezes que supera até mesmo a força de uma rainha, porque a rainha ela tem a capacidade de se mover na horizontal, na vertical e na diagonal, quer dizer, ela contém em si os movimentos do bispo e da torre. No entanto, não é possível a gente separar a rainha, cortar a rainha para que cada momento ela esteja vigiando ou se movimentando na diagonal ou na vertical, o que eu também na horizontal. Mas, no entanto, quando uma torre e um bispo se coligam, né, quando eles fazem essa parceria de um proteger o outro, realmente é muito forte e é muito difícil muitas vezes sair dessa situação. Foi o que a gente viu aqui. Então o que a gente quer mostrar é que muitas vezes a posição tática é que conta e muitas vezes há necessidade de ter um sacrifício de uma peça super importante, como foi aqui a peça rainha que foi sacrificada, mas tudo para quê? Para que a rainha negra saísse da posição dela e deixasse de proteger aquele peão E6, que estava ali. A gente percebe que tudo que vem depois aconteceu a partir do momento que o bispo capturou o peão em C6. Então, esse peão que era o pivô da jogada. Quando as brancas deixaram a rainha preta capturar a sua rainha, mas na verdade o que as brancas estavam querendo era deslocar a rainha, tirar a rainha da proteção do peão C6. A partir desse momento, simplesmente a torre e o bispo acabaram com o jogo das pretas, dando aí o mate. Pessoal, então finalmente nós chegamos à conclusão desse projeto e eu quero dizer para vocês que ficou para eu comentar a respeito do empate. O empate é uma situação na qual o rei não tem para onde ir, mas também não está em xeque. Então suponha que a disposição do jogo é tal que a hora que o rei que está perdendo, né, a partida, ele vai se movimentar, não tem nenhuma casa disponível para ele e também não está sob xeque. Então nessa situação é que a gente fala que empatou. Também empate quando, por exemplo, fica, digamos, um rei de um lado, um rei do outro. Quer dizer, nunca um rei vai conseguir dar checkmate no outro. Então, essas situações, não acontecem sempre, mas elas são situações que são situações simples, que também não há necessidade da gente mostrar uma configuração a respeito disso. Também quero dizer a vocês que espero, né, evidentemente, que vocês tenham gostado dessas aulas, a respeito aí que a gente falou, dos princípios, dos jogos, das aberturas, do cheque, das estratégias. E vocês, se prestarem bem atenção, eu espero que vocês se sintam mais seguros para jogar, né? E é importante que se jogue, porque aí é o treino que vai tornando vocês jogadores melhores. Porque, na verdade, todos nós temos um nível médio de inteligência, vamos dizer assim. Então, mas é o treino que vai fazer com que a gente vai ficando cada vez mais competitivo. Então é importante treinar, é importante jogar. Então eu quero aproveitar aqui, quero agradecer o Dr. João Carlos, né, pela iniciativa desse projeto. Quero agradecer também o Marco Antônio pelas gravações, pelas animações, pelas filmagens e também pelas edições. E agradecer também todas as outras pessoas, né, que de uma forma ou outra colaboraram para a execução desse projeto. Então, muito obrigado a todos vocês, que vocês façam aí
Boas jogadas, que vocês treinem bastante e quem sabe, né? A gente ainda vai conseguir fazer um torneio de xadrez aí entre o pessoal da OAB. Muito obrigado para vocês e até uma outra hora.